Olá, bom dia. O meu nome é Gracinda Guerreiro, eu sou docente do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e venho-vos falar um bocadinho sobre construção e revisão tarifária, uma aplicação ao ramo automóvel com um software que é o R. Começando por uma breve introdução ao tema, nós podemos dizer que o desafio principal da atividade seguradora é a mensurabilidade do risco envolvido num contrato de seguro. Portanto, o prémio a cobrar é sempre o problema que se põe e o prémio é naturalmente função das características do risco seguro. De um ponto de vista estatístico e atuarial, nós dizemos que o prémio será justo, o prémio puro será justo e equitativo se corresponder ao valor esperado do risco transferido para a seguradora. Esta será, portanto, a estimativa necessária para o cálculo do prémio adequado ao risco do segurado. A aleatoriedade existente numa carteira de seguro automóvel, que é sempre elevada, justifica a necessidade de modelos estatísticos que auxiliem na estimação adequada deste prémio. Os softwares que hoje em dia são essenciais na modelação de riscos desta natureza, portanto, softwares adequados são ferramentas essenciais nesta análise estatística e atuarial. No que se refere às construções de tarifas, nós dizemos que o software, ou consideramos que o software R é uma excelente opção na construção de tarifas, destacando-se pela facilidade de utilização e pela crescente evolução em termos de packages adequados a diferentes problemas. Começando por falar um bocadinho então sobre as técnicas de construção de tarifas, nós devemos dizer que é necessário começar por referir que o conhecimento da carteira e da heterogeneidade dos riscos é o ponto de partida num problema desta natureza. Como é sabido, a heterogeneidade é bastante elevada dentro de uma carteira de seguro automóvel, não representando o mesmo risco, ou seja, nem todos os segurados representam o mesmo risco dentro da carteira. Algumas características do condutor e do veículo revelam-se como mais representativas do risco que esse segurado representa. Por exemplo, condutores mais novos, regra geral, representam um risco acrescido relativamente a condutores mais experientes. Portanto, é necessário avaliar a heterogeneidade que existe dentro da carteira, fazendo e identificando com recursos a métodos estatísticos as causas que efetivamente estão a influenciar o risco dentro da carteira. O que se pretende ao identificar estas causas é que se definam subgrupos dentro da carteira, subgrupos esses que vamos chamar de escalões tarifários e que acabarão por representar grupos mais homogéneos de risco. Portanto, ao identificar as causas que identificam o risco, nós vamos agrupar os segurados em diversos escalões que permitam que dentro desses escalões o risco seja mais ou menos homogéneo. A identificação destes grupos homogéneos de risco faz com que a estimação do prémio adequado a cada escalão possa ser feita com maior confiança, com maior fiabilidade, por terem uma menor variabilidade dentro daquele grupo do que dentro do global da carteira. Quando pensamos em analisar a heterogeneidade da carteira, surge como primeira observação que as causas que influenciam a frequência de sinistralidade dos segurados não são as mesmas que influenciam o custo dos sinistros que estes originam. Portanto, uma das primeiras observações que se repara é nós devemos distinguir, portanto, devemos dissociar a estimação da frequência de sinistralidade da estimação do custo com sinistros. Muitas das variáveis, ou algumas das variáveis que influenciam a frequência não têm influência sobre o custo, e mesmo nas variáveis que influenciam os dois fenómenos podem não ter o mesmo impacto na medida do risco. Portanto, pretende-se então identificar com recurso a métodos estatísticos e quantificar o grau de risco que cada segurado representa para a carteira, o que nos permitirá cobrar o prémio adequado. Regra geral, os fatores mensuráveis a priori, que são, portanto, as variáveis que nós conseguimos observar antes da assunção do risco, portanto, nós analisamos as características do segurado e tentamos, com base nestas características observáveis, estipular qual o prémio adequado a este segurado.
Portanto, habitualmente as variáveis mais utilizadas são a cilindrada e a potência do veículo, o ano de registro, o preço do veículo em novo, o tipo de combustível do veículo, entre outras, e, nomeadamente, relativamente ao segurado ou ao condutor, a idade, os anos de carta, a zona de residência, o sexo e se é um condutor individual ou se o veículo é respeitante a uma empresa. Portanto, estes são alguns dos exemplos que habitualmente nós utilizamos. Quando estamos a selecionar as variáveis explicativas que pretendemos incorporar na carteira, no modelo, peço desculpa, alguns pontos merecem atenção. Portanto, a informação existente na empresa é essencial, não podemos querer incluir uma variável sobre a qual não temos informação ou histórico para poder modelizar. Portanto, a informação existente na empresa é importante. Quais as variáveis que já foram utilizadas em estudos anteriores dentro da seguradora? Quais as variáveis que estão em vigor na tarifa atual? Investigar quais as variáveis que os congéneres no mercado estão a utilizar e avaliar eventualmente a necessidade de incorporar alguma delas na nossa tarifa. Eventuais limitações legais que nos impeçam de incorporar uma variável que não possa estar contemplada na tarifa. A fiabilidade dos dados que temos disponíveis e, importante, o número de variáveis a utilizar deve ser em número suficiente para estimar uma estrutura tarifária que efetivamente distinga os segurados, sem que essa tarifa se torne extremamente complexa. Portanto, deve haver um equilíbrio entre o número de variáveis, não tão poucas que os subgrupos que eu estou a formar contêm segurados que continuam a revelar muita heterogeneidade em termos de risco, nem devem ser tantas que a distinção é muito fina, mas a tarifa se torna extremamente complexa. Importante também é ter a garantia que a informação que estamos a utilizar em termos de dados se refere a períodos homogéneos no tempo. Regra geral, em tarifação automóvel, as variáveis que utilizamos são variáveis categorizadas, definindo-se, como já tinha referido anteriormente, grupos homogéneos de risco dentro de cada variável. Portanto, para cada uma das variáveis que nós utilizamos, vamos dizer que existem subcategorias dentro dessa variável nas quais eu considero que os segurados representam riscos semelhantes. Portanto, estatisticamente, estas variáveis são tratadas como variáveis categóricas, sendo algumas delas de natureza qualitativa, inclusivamente como, por exemplo, o tipo de veículo, a zona de residência, entre outras. Assim sendo, uma vez identificados estes grupos mais homogéneos de risco, vamos quantificar o risco dentro de cada escalão tarifário, definindo ou estimando um prémio adequado a cada um desses escalões. Nesta forma, o que acontece é que os prémios a pagar por segurados em diferentes escalões tarifários são distintos. Portanto, se eu considero que dois segurados estão dentro de escalões distintos, significa que eles representam riscos diferentes dentro da seguradora, o que significa que eles devem pagar prémios diferentes. Por outro lado, dois segurados que tenham exatamente as mesmas características tarifárias medidas a priori, devem pagar prémios iguais. Neste slide, que eu espero que consigam ver, ilustram-se algumas das características que são muitas vezes utilizadas como fatores tarifários. Por exemplo, a idade do condutor, os anos de carta, a residência, o número de lugares do veículo, a idade do veículo, a cilindrada, o sexo e o tipo de combustível. Para cada uma destas variáveis, que nós poderemos considerar à partida como variáveis que são importantes incorporar no modelo, avaliando os subgrupos de cada uma, nós podemos considerar que, por exemplo, na idade do condutor, um condutor com idade até 22 anos representa um tipo de risco para a seguradora, enquanto que outro com idade entre os 23 e os 45 anos representará um risco distinto, não estou a dizer maior nem menor, distinto. Entre os 46 e os 65 o risco será diferente e condutores com mais de 66 anos terão novamente a quantificação do risco deles será distinta. Portanto, o que estamos a dizer é que estes são os nossos fatores tarifários, portanto todas as variáveis a laranja são os nossos fatores tarifários ou as covariáveis do modelo, enquanto que o que estamos aqui a definir são, para cada uma destas variáveis, as subcategorias, ou seja, o nível tarifário
considerada para cada uma delas. Não queria deixar de dizer que isto é um exemplo académico. As estruturas tarifárias em vigor na maior parte das seguradoras, regra geral, são um pouco mais complexas, têm mais algumas variáveis do que aquelas que eu estou aqui a representar. Portanto, então, o objetivo principal é que, à custa das variáveis observáveis, que nós vamos considerar como variáveis explicativas do fenómeno que estamos a querer modelar, se pretenda explicar os dois fenómenos de maior importância na modelação do risco em seguros automóveis, que é a frequência de sinistralidade do segurado, portanto, quais são o número de sinistros que este segurado virá a participar e o custo com estes sinistros. Portanto, uma vez ocorrido o sinistro, quanto é que nós esperamos que esse sinistro vá custar? Estes dois fatores revelam-se efetivamente de grande importância, uma vez que é à custa da frequência de sinistralidade e do custo médio dos sinistros que nós conseguimos determinar o prémio puro a cobrar a cada segurado. Portanto, se estes dois valores médios forem estimados com precisão, o que estamos a dizer é que este prémio puro será adequado ao risco do segurado. Naturalmente, a seguir serão incorporadas todas as cargas necessárias até chegarmos ao prémio comercial, ou total, mas aqui lidaremos apenas com a estimação do prémio puro. Portanto, em grupos homogéneos de risco, que se devem tentar que sejam o mais homogéneos possível, este prémio estará devidamente estimado. Como ferramenta estatística, vamos utilizar os modelos lineares generalizados. É a ferramenta estatística preferencialmente utilizada em seguros de massa, ou seja, em seguros de grandes dimensões, em que se calculam, regra geral, tarifas em vez de prémios individuais. Portanto, são seguros são carteiras com um grande volume de negócio, com um grande número de apólices e em que muitos dos segurados têm características semelhantes. Portanto, em vez de definirmos prémios individuais, definimos uma tarifa que aplicaremos a cada um dos segurados. Portanto, os modelos lineares generalizados são uma generalização do modelo usual de regressão linear múltipla, com a grande vantagem de permitir que a variável dependente tenha uma distribuição dentro de uma classe ampla de distribuições, que é a família exponencial, o que é uma grande mais-valia na ótica atuarial para seguros automóveis, uma vez que a maior parte dos fenómenos não caía dentro ou não era bem modelado por uma distribuição normal. Portanto, o facto de nos permitir a utilização de distribuições diferentes é uma grande mais-valia do ponto de vista realista da carteira. O facto destes modelos permitirem a utilização de uma função de ligação permite ainda que as tarifas que se estejam a construir possam ser de natureza aditiva ou multiplicativa, ou seja, que os descontos ou agravamentos a aplicar dentro de cada subgrupo da carteira possam ser de natureza aditiva ou multiplicativa. Principalmente, então, o que estes modelos nos permitem fazer é estimar o impacto das nossas variáveis tarifárias sobre o valor esperado da variável de interesse, quer seja o custo dos sinistros, quer seja a frequência de sinistralidade. Então, o que faremos é que, com base nos dados históricos da seguradora, portanto, olhando para o histórico anterior, permitir identificar quais as causas que influenciam o risco e mensurar em que medida cada uma destas covariáveis influencia o fenómeno que estamos a modelar. Posteriormente, a independência, o facto de considerarmos que existe independência entre o número e o montante de cada sinistro originado pelos segurados e a lei dos grandes números, uma vez que estamos a trabalhar com carteiras de grande volume, permitirão que a estimação dos prémios que estamos a cobrar seja efetivamente bastante precisa. Quando utilizamos modelos lineares generalizados como ferramenta estatística, muitas questões que são importantes medir podem ser respondidas através da observação e da modelação das variáveis com estes modelos. Por exemplo, quais as variáveis que permitem prever o número e o custo dos sinistros? Portanto, quais são as variáveis explicativas que eu devo incorporar no modelo que me permitam prever com fiabilidade o número e o custo de sinistros de cada segurado? Como decidir quais as variáveis que eu devo incluir na tarifa? Portanto, na presença de uma base de dados com imensas variáveis, quais delas é que vale a pena incorporar no modelo? Quais e quantos níveis tarifários se devem considerar? Portanto, para cada uma das variáveis, em quantos escalões é que eu devo dividir cada uma daquelas variáveis? Portanto, quando olhamos, por exemplo, para o exemplo da idade do segurado, porquê ter 4 níveis e não ter 5? Porquê ter 4 e não ter 3?
E porque serão aqueles? Porque até aos 22 anos e não até aos 25? Portanto, olhando para a estrutura dos dados, é possível determinar ou estimar a melhor quantidade de níveis tarifários. Outra questão que se consegue responder é se a variabilidade do risco é efetivamente bem explicada pela variabilidade das variáveis explicativas e, objetivo final, conhecidas as características do cliente, qual é a estimativa do prémio a cobrar. Portanto, na presença de um novo cliente com determinadas características sobre o veículo e sobre o condutor, qual é o prémio que eu devo cobrar? E, importante também, qual a precisão das estimativas efetuadas, portanto, qual é a precisão do prémio que eu estou a estimar. Uma nota à parte, só para dizer que estes métodos estatísticos, tanto os modelos lineares generalizados, permitem-nos, com algumas diferenças de natureza prática, portanto, com algumas diferenças de implementação, permitem-nos a construção de novas tarifas, portanto, partir de raiz e construir uma tarifa nova ou fazer apenas a revisão de tarifas existentes. Por vezes acontece que, ao fim de algum tempo da tarifa estar em vigor, podemos considerar que seja necessário reestimar os parâmetros do modelo e considerar que deve haver uma revisão tarifária, portanto, com poucas diferenças entre uma metodologia e a outra, nós podemos construir novas tarifas ou fazer uma revisão apenas da tarifa que já existe. Falando um bocadinho sobre as variáveis de interesse, que são então o número de sinistros, que acaba por se traduzir na frequência de sinistralidade do segurado, a variável aleatória que aqui está presente é uma variável aleatória de natureza discreta, portanto, conta o número de sinistros que o segurado irá participar. O que ali está ao lado, nesta figura, é um exemplo de uma distribuição do número de sinistros e as distribuições mais usualmente adequadas à modelação do número de sinistros são a Poisson, a binomial negativa ou outros processos de Poisson misto. Portanto, novamente, e recordando o que já dissemos atrás, o objetivo é, pegando nas variáveis explicativas, portanto, observadas as características do segurado, conseguir construir um modelo estatístico que permita explicar ou estimar, naturalmente, o número de sinistros que cada segurado virá a participar. Se nos preocuparmos que é efetivamente necessário a preocupação com os custos com sinistros, que acaba por ser traduzida na severidade que esse sinistro na severidade em que esse sinistro se traduziu, é uma variável aleatória de natureza contínua, regra geral enviesada à direita, com suporte nos reais positivos e, regra geral, tem uma distribuição mais ou menos desta forma, sendo as distribuições mais usualmente utilizadas nesta modelação a gama, a log normal, a inversa gaussiana, entre outras. Aqui o que pretendemos então é, com base nas variáveis explicativas do modelo, portanto nas características do segurado, conseguir prever o valor médio do custo com sinistros que esse segurado irá participar, tendo em conta o histórico anterior. Portanto, a modelação com recurso a modelos lineares generalizados permitirá descrever cada uma das variáveis aleatórias de interesse através desta função de ligação H como uma combinação linear das variáveis explicativas e dos coeficientes que nós teremos que determinar. Cada um destes coeficientes determinará qual é o impacto que esta variável tem sobre a modelação do valor médio da variável de interesse, o que se traduzirá na obtenção de uma estimativa deste valor médio. Será com base nesta estimativa que iremos estimar o prémio adequado. No restante da minha apresentação, vou limitar-me a ilustrar algumas conclusões que nós podemos retirar acerca de construção de tarifas quando adotamos o software R. Podíamos ter utilizado qualquer outro. Como eu disse, uma das vantagens do R é ser de utilização gratuita, é facilmente programável, não é de difícil utilização e permite a exploração de diversos cenários dentro de construção de tarifas. Por exemplo, se fizermos uma análise exploratória dos dados, que é conveniente e importante como análise inicial, podemos fazer diagramas de faixas e bigodes, por exemplo, este está a representar o montante dos sinistros. Podemos fazer histogramas com
muito pouca dificuldade. Por exemplo, este ilustra o número de sinistros participados dentro da carteira. Podemos fazer esta análise exploratória dos dados quantitativamente. Por exemplo, aqui temos a variabilidade do condutor classificada dentro dos nossos 4 escalões, portanto, como é uma variável categórica, a única informação que aqui temos é o número de elementos dentro de cada escalão, mas, por exemplo, o número de sinistros, sendo uma variável aleatória discreta, as medidas principais são aqui indicadas. Conseguimos ainda, à custa do software, implementar então um modelo. Por exemplo, este foi implementado com todas as variáveis explicativas que nós tínhamos inicialmente na carteira e conseguimos identificar, porque o resultado do teste de estatística sobre a significância das variáveis encontra-se aqui feito no teste, no código, peço desculpa, e conseguimos identificar quais as variáveis que efetivamente se representam significativas e, dentro das significativas, quais efetivamente os níveis que nós devemos considerar. Uma vez identificadas as variáveis significativas, portanto aqui todas as variáveis incorporadas se revelam significativas dentro do modelo, conseguimos então ter uma estimativa do impacto que cada uma destas variáveis e níveis tarifários implicam dentro do modelo. A análise de resíduos, que é importante para avaliar a qualidade do modelo que nós ajustamos, portanto, se os pressupostos estão a verificar, a análise dos resíduos é mais uma das vertentes que é facilmente obtida com o software R. E, por fim, uma vez estimada a severidade dos sinistros e a frequência de sinistralidade, conseguimos determinar então, para aquilo que habitualmente se designa o segurado padrão, que é um segurado com as características definidas pela seguradora. Então, o que estamos a dizer aqui nesta estrutura tarifária é que o segurado padrão deve pagar um prémio de 103,89 €. Novamente, isto é um exemplo académico, não é efetivamente uma tarifa real de uma seguradora. Portanto, o segurado padrão teria um prémio estimado de 103,89 € e o que temos aqui, portanto, eu neste exemplo construí uma tarifa multiplicativa, portanto, o que nós temos aqui é quais os descontos ou agravamentos a aplicar a qualquer segurado cujas variáveis tarifárias não estejam coincidentes com as do segurado padrão. Portanto, com base no prémio do segurado padrão e nos descontos ou agravamentos a aplicar a cada um destes níveis tarifários, encontramos o prémio a pagar por qualquer segurado que queira adquirir o seguro. Portanto, eu espero que a minha apresentação tenha sido útil, tenha sido clara e muito obrigada.